Este é um Senado Notícias especial sobre temas importantes que passaram pelo Senado em 2023. Este ano, o Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais de tribunais superiores. O texto seguiu para votação na Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de tribunais superiores. O texto determina que decisões que suspendam a eficácia de leis ou normas não podem ser tomadas por um único magistrado. Também dependerão de colegiado decisões que suspendam atos do presidente da República e dos presidentes da Câmara, Senado ou Congresso. A PEC estabelecia que pedidos de vista deviam ser concedidos coletivamente por no máximo 6 meses, mas o relator, senador Esperidião Amin, acatou um destaque do senador Otto Alencar e a proposta não trata mais sobre pedidos de vista. Fica valendo a emenda regimental do STF, que já trata do tema. Esta é uma proposta que tem como objetivo precípuo valorizar o Estado democrático de direito, a República, com os seus poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu ouço muita coisa errada sobre essa PEC 8 de 2021, no sentido de que o Senado buscaria alguma espécie de retaliação ao Supremo, mas nada há na PEC que estabeleça qualquer coisa dessa espécie. Quem vai ter o poder de decidir sobre as decisões monocráticas, seja para ratificá-las, seja para eventualmente reformá-las, é o próprio Supremo Tribunal Federal, é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma maneira de manter vivo um tensionamento entre os poderes constitucionais, que já nos trouxe enormes prejuízos políticos e institucionais e insuflou até mesmo os que viram nessa seara uma oportunidade de fragilizar a democracia e derrubar o Estado de Direito. O Marco Temporal das Terras Indígenas foi aprovado pelo Senado em setembro, mas o presidente Lula vetou em outubro. O Congresso derrubou esse veto em dezembro. O Marco Temporal determina que só podem ser demarcadas terras ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição, outubro de 1988. Etnias que estivessem fora da área nessa data ou que chegaram depois passam a não ter direito à demarcação do local. O marco temporal foi aprovado pelo Congresso em setembro e vetado pelo presidente Lula em outubro. A justificativa foi de que a proposta era inconstitucional e tirava direitos dos povos indígenas. Mas o veto foi derrubado em sessão do Congresso. No Senado, por 53 votos a 19. Na Câmara, por 321 votos a 137. São mais de 600 áreas indígenas no Brasil. Sem o marco temporal, sem essa lei, nós teremos mais pelo menos 118 milhões de hectares destinadas para áreas indígenas no Brasil. Áreas que estão produzindo, áreas documentadas, com títulos dados pelo Estado. Este é um tema que foi pacificado pela Constituição de 1988. O direito dos povos originários e o direito à posse da terra foi consolidado há 35 anos no texto constitucional. Isso foi consagrado pela Suprema Corte recentemente em julgamento com o voto da ampla maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A CPMI do 8 de janeiro aprovou em outubro, com 20 votos favoráveis e 11 contrários, o relatório final da senadora Elisiane Gama sobre os atos antidemocráticos das invasões de 8 de janeiro. A oposição apresentou 2 votos em separado, que são relatórios alternativos, mas não chegaram a ser votados. Cada integrante da CPMI teve 10 minutos para falar. Parlamentares que não fazem parte da comissão tiveram 3 minutos. Defesas e ataques ao parecer da relatora, senadora Elisiane Gama. Nenhum dos indiciados estão aí
porque são por injustiça ou por perseguição, estão aí porque contribuíram com essa história de horrores contra a nossa democracia. Eu vou votar contra o relatório, apesar de todas as deferências que a equipe que ajudou a senadora Elisiane a redigi-lo, porque ele falta com a verdade. O trabalho dessa CPMI, ele não finaliza aqui. Ele só vai estar efetivamente finalizado quando todos esses golpistas forem condenados e pagarem pelo ataque à democracia que foram feitos. Não consigo compartilhar com os entendimentos da relatora no voto que apresentou, no relatório que apresentou, porque não existem evidências concretas ali apontadas de que 8 de janeiro teria sido, de fato, uma tentativa de golpe. O texto da relatora diz que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe planejada e pede o indiciamento de 61 pessoas, civis e militares, que teriam cometido 26 tipos de crimes. O ex-presidente Bolsonaro, de acordo com o relatório, deve ser responsabilizado pelos crimes de violência política, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O relatório sugere também o indiciamento de 5 ex-ministros do governo Bolsonaro, os generais Braga Neto, Augusto Heleno, Eduardo Ramos e Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A lista inclui ainda o ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, o ex-ajudante de ordens da presidência, Tenente-Coronel Mauro Cid, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, citado no relatório por 8 crimes, entre eles o de dificultar o voto de eleitores no segundo turno das eleições. O relatório pede ainda o indiciamento da deputada federal, Carla Zambelli. A CPI das ONGs aprovou em dezembro o relatório final do senador Márcio Bittar. O texto apresenta 6 projetos legislativos e pede indiciamento do presidente do ICMBio, Mauro Oliveira Pires, acusado de corrupção passiva e improbidade administrativa. Ao longo de 6 meses, o colegiado fez 30 reuniões, 4 diligências externas e ouviu 24 depoimentos. O pouso na pista de terra marcou o início da primeira diligência da CPI das ONGs. O avião da Força Aérea Brasileira levou 3 horas a partir de Manaus para chegar a Pari Cachoeira, interior do Amazonas, fronteira com a Colômbia. Num dos lugares mais remotos do Brasil, os senadores da CPI das ONGs foram conferir de perto denúncias de indígenas de várias etnias. Muitos levaram até 14 dias de barco para chegar e falaram sobre a atuação das ONGs e a impossibilidade de exercerem qualquer atividade econômica. Em nenhum momento vejo, de fato, acontecer o bem-estar, o bem-viver e a sustentabilidade pregado há anos. Não existe bem-viver para nós enquanto a gente não tem transporte, enquanto a gente não tem comunicação, internet na escola a gente não tem. A CPI, criada pelo senador Plínio Valério depois de 4 anos de tentativas, investiga a atuação das organizações não governamentais na Amazônia. Nós saímos com reivindicações materiais e vamos resolver através de emendas parlamentares e temos aquelas reivindicações ideológicas, que é de liberdade. 40 minutos num pequeno avião de Rio Branco a Chapuri, no Acre. A segunda diligência da CPI das ONGs ouviu ainda mais denúncias. Os senadores percorreram 60 quilômetros na reserva extrativista Chico Mendes, fiscalizada pelo ICMBio. Moradores denunciaram a falta de apoio e de liberdade para trabalhar e melhorar de vida. É difícil você olhar para seu filho e dizer: mãe, eu queria ir para a escola, eu queria ter uma vaca para me tomar leite, porque esse é o direito que vocês das ONG, CMBio, IBAMA, não nos dá esse direito de nós se legalizar, de criar uma vaca para dar um leite para o filho tomar. O que chega para nós é repressão. Vocês têm que fazer isso, aquilo outro, senão vão ser expulsos da reserva. No Mato Grosso, foram 50 minutos de voo em pequenos aviões e 45 quilômetros, inclusive de terra, até a reserva dos indígenas Pareci.
e uma situação bem diferente. Indígenas de 44 aldeias mostraram para os senadores como conseguiram produzir mais de 100 milhões de toneladas de milho com agricultura mecanizada. Aqui dentro, o que a gente fez é para o bem do nosso povo, é ao bem da nação, até para o desenvolvimento, e a gente está contribuindo com o município, com o Estado, né? Os Pareci criaram o próprio plano de gestão para os próximos 50 anos, com investimentos também no turismo e na piscicultura. Os Parecis estão muito adiantados em relação às etnias do Amazonas, porque eles não precisam de ONGs. Pelo contrário, se a ONG vier prestar serviço aqui, eles precisarem, eles pagam a ONG para um determinado serviço. A quarta e última diligência foi em São Félix do Xingu, no Pará. Os parlamentares foram recebidos pela comunidade local com cartazes pedindo ajuda. Mais de 2.000 famílias começaram a ser retiradas da área na chamada Operação de Desintrusão da Terra Indígena, que foi suspensa na noite anterior à diligência pelo Supremo Tribunal Federal. Minha casa foi destruída. Um aparato policial na porta do cidadão, um pai de família, com um fuzil na mão de manhã cedo, dizendo: sai pra fora. Sai pra fora porque tu não tem direito a nada. A gente usa essa água pra beber. Cadê o responsável? O povo indígena. Olha aí. Você tá vendo? Todo mundo tá vendo aí? Aí a FUNAI fala que indígena tá passando bem. Eis que tá passando bem. Quando a expansão da reserva aconteceu, o cara já estava lá, já tinha nascido ali. E agora vai sair dali sem nada, sem nenhum centavo no bolso. Foram 4 diligências externas e 30 reuniões no Senado. A CPI das ONGs ouviu representantes das organizações não governamentais e também de órgãos oficiais. Não são os financiadores que definem o que a gente vai fazer. Nós apresentamos projetos respondendo a editais, ou então buscamos os financiadores com os nossos projetos, seguindo o nosso planejamento estratégico e a nossa missão, que é promover conservação e desenvolvimento sustentável. É evidente que não é possível ao ISA e a nenhuma outra organização de apoio poder atender a demanda de 600 comunidades de várias regiões, de vários idiomas diferentes. E a forma de poder trabalhar do ISA nessas regiões é através de relações de parceria com as associações e as organizações indígenas locais. O depoimento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durou quase 6 horas. A minha suspeita é de que parte desse dinheirão todo que vem de fora, ele ajuda a travar a atividade econômica na Amazônia. Vossa Excelência disse, é apenas uma suspeita. O relatório final da CPI das ONGs condensa todas essas informações e pede providências. Traz uma série de projetos de lei e pede o indiciamento do presidente do ICMBio, Mauro Pires. Uma comitiva de senadores participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Dubai. Foi confirmado que em 2025 a COP30 vai ser no Brasil, em Belém do Pará. A edição da Conferência do Clima em Dubai veio carregada de pioneirismos. O primeiro grande evento de florestas, a primeira indígena a comandar uma delegação brasileira na COP, agora em sua 28ª edição. E o anúncio dos primeiros recursos destinados ao Fundo de Perdas e Danos, para apoiar nações que já sofrem catástrofes com a emergência climática. Além da implementação inédita desse fundo, a COP28 traz outra novidade, ainda em fase de preparação, um balanço global sobre como as nações estão cumprindo, até aqui, as metas firmadas no Acordo de Paris para reduzir os gases de efeito estufa. O chamado Global Stocktake poderá ser o norte para que novas metas sejam traçadas. O Brasil conseguiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mesmo que com índices ainda considerados tímidos. Com a redução do desmatamento, o país reduziu 8% em emissões, além de apresentar durante a conferência alternativas para acelerar a descarbonização com biocombustíveis, hidrogênio verde e um programa de restauração e manutenção de floresta.
A presidente da Comissão de Meio Ambiente, uma das integrantes da comitiva de senadores que esteve presente na COP, gostou de como o Brasil se apresentou para o mundo durante o evento. Muito produtivo a gente escutar os inúmeros setores que trouxeram, né, suas equipes para debater principalmente a nossa transição ecológica, né, a questão das NDS, como que o Brasil hoje se mostra para o mundo. Né? Assim, pelo que eu tenho acompanhado, acho que o Brasil sai forte dessa COP, preparado para a COP 30. Para o senador Irajá, a presença do setor produtivo na COP possibilitou o contato direto com todos os envolvidos no processo de transição ecológica dos países. E essa é a oportunidade onde nós encontramos todos os players, tanto as empresas que são fertilizantes, empresas de fertilizantes, de insumos agrícolas, de logística, da própria indústria, que é muito importante também, como também do setor do comércio, para que nós possamos implementar em toda a cadeia ações que verdadeiramente possam implementar essas ações que possam preservar o meio ambiente. Os parlamentares precisam concluir a votação do projeto que regulamenta o mercado de carbono. E o Congresso precisa se debruçar sobre projetos ligados a licenciamentos ambientais e regularização fundiária. Ainda este mês também terão pela frente a análise sobre o veto do presidente Lula relacionado ao marco temporal das terras indígenas. A atuação do Senado brasileiro foi essencial na visão do senador Efraim Filho na elaboração e aprovação do marco do mercado de carbono. O Senado avançou com um tema que era essencial para esse mercado poder se desenvolver no Brasil: a segurança jurídica, a transparência, trazer a regra do jogo de forma clara. O Senado conseguiu concluir a votação desse projeto depois de um largo e árduo tempo de debate, uma jornada, né, de muito conhecimento, de muito aperfeiçoamento do texto. Em dezembro, o Senado aprovou as indicações de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para procurador-geral da República. Dino foi aprovado por 47 votos a 31. Gonet teve 65 votos favoráveis e 11 contrários. Antes da votação no plenário, Dino e Gonet foram sabatinados durante quase 11 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Na chegada, o ministro Flávio Dino e o subprocurador Paulo Gonet se disseram tranquilos com a sabatina. Está preparado para ficar praticamente o dia todo por aqui? Também é uma prova de resistência física também, né? Mas está tudo bem, eu estou preparado, inclusive, para essa dimensão. Como já tinha anunciado, o senador Alessandro Vieira apresentou uma questão de ordem para que as sabatinas fossem separadas e foi seguido no pedido por outros senadores. Mas o presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, negou o pedido. Na fala inicial de 10 minutos, Paulo Gonet falou sobre a atuação profissional dele. Ele foi questionado sobre o inquérito das fake news que está na Procuradoria. O que eu posso dizer a Vossa Excelência é que eu não sei o que está acontecendo ali. Parte desses inquéritos, segundo me consta, está em segredo de justiça. Paulo Gonet afirmou que a PGR vai atuar dentro do respeito às liberdades, mas disse que nenhuma liberdade é absoluta. Já o ministro Flávio Dino, na fala inicial, ressaltou a busca da harmonia entre os poderes e deixou claro que não é adepto do ativismo judiciário. Se uma lei é aprovada neste parlamento, como eu tive a honra de ser deputado federal e tenho a honra de hoje ser senador, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. A questão do colegiado para decretar a inconstitucionalidade de uma lei, a mim particularmente me alegra profundamente. Tomei uma decisão absolutamente pessoal, sem sequer consultar o senhor presidente da República, e a ele esclareci depois. A oposição focou perguntas na atuação do ministro da Justiça no dia 8 de janeiro. No 8 de janeiro, o senhor estava no ministério tuitando com 280 homens embaixo e o senhor não só não cumpriu o artigo 301, como também, na minha opinião, foi omisso em falar o seguinte: ô Força Nacional, eles estão quebrando tudo, estão quebrando Brasília, vambora, ajam. Nós agimos no limite da nossa competência legal.
A esplanada dos ministérios é policiada pela PM do DF, por determinação legal. Quem policia esta casa é a polícia do Senado. A Câmara é a polícia da Câmara. Quem policia o Supremo é a sua polícia. Quem cuida do Palácio Planalto é o GSI e o Exército Brasileiro. Portanto, nenhuma força do Ministério da Justiça ou a mim subordinada estava, naquele momento, com esse dever legal. O senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo? Um juiz, ele não pode sobrepor as suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Isso é um ditame básico que emana do nosso sistema jurídico. Qual vai ser de verdade o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? É falso, absolutamente falsa, a ideia que existem duas pessoas aqui. Não existe só uma, na sua integralidade, com a sua história e com a sua trajetória. Em cada papel, você atua de uma forma. E isto não significa ter 2, 3, 4 ou 5 caras. Isso significa você ter a inteligência, inclusive emocional, de compreender que são lugares diferentes. E, portanto, eu afirmo ao senhor, esse que está aqui olhando para o senhor, com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, com a mesma limpidão, com a mesma limpidez, transparência que eu sempre tive, é aquele que, se merecer a aprovação do Senado, lá estará. Agora estará de outra forma. O advogado Cristiano Zanin foi o primeiro indicado pelo presidente Lula neste terceiro mandato para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele foi aprovado no plenário do Senado dia 21 de junho, por 58 votos a 18. Na Comissão de Constituição e Justiça, o placar foi de 21-5, depois de 8 horas de sabatina. Sala lotada. A sabatina de Cristiano Zanin contou com a presença de senadores e representantes do Judiciário. O indicado do presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal detalhou seu currículo e reforçou defesas que pretende fazer como ministro do STF, como a liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito. E humildemente me apresento para o crivo de estatura de Vossas Excelências para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que continuarei respeitando as nossas instituições democráticas, como sempre fiz como advogado. O Estado Democrático de Direito pressupõe ainda a liberdade de expressão, assim como a liberdade de imprensa. Quero ainda assumir aqui, publicamente, os compromissos que considero singulares e fundamentais. Não permitirei investidas insurgentes e perturbadoras à solidez da República, pois a responsabilidade desse cargo tem impacto direto na nação brasileira para se conquistar um futuro próximo. Exige ouvir todas as partes, a sociedade, as instituições representativas, sejam elas públicas ou privadas. Exige independência para julgar de acordo com a Constituição e com as leis brasileiras. Portanto, me comprometo com a democracia e com o Estado Democrático de Direito. Cristiano Zanin ressaltou que vai estar sempre ao lado da Constituição. Sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal, se aprovado por esse Senado. Mas saibam, senhoras senadoras e senhores senadores, que, na verdade, eu não vou mudar de lado, pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição. Eu faço aqui agora o meu compromisso em atuar no Poder Judiciário como agente pacificador entre os possíveis conflitos envolvendo os poderes, a fim de garantir a legítima atuação entre os 3 poderes da República, sempre desprovido de ativismos ou interferências excessivas e desnecessárias. E estabeleceu compromissos também com a erradicação da pobreza, saúde e educação. A erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Saúde e bem-estar para todos, em todas as idades. Educação de qualidade através da educação inclusiva e equitativa e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida
para cada cidadão brasileiro e alcançar a igualdade de gênero. Tenho consciência desses desafios que todos nós temos pela frente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição especial na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.